Você tem desempenhado bem o seu papel na família? É sobre isso que eu quero conversar contigo aqui no Aconselhai-vos de hoje. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na família. E dentre tantos textos que nós encontramos nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, eu leio com você hoje Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21, onde o apóstolo Paulo está trazendo instruções àquela igreja, a igreja de Colossos. Está escrito assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu gosto muito dessa passagem, porque aqui o apóstolo Paulo, ele está abordando um tema que ele já trabalhou, por exemplo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, e lá ele trabalha também de uma forma bem profunda a estrutura da família e finaliza falando do mistério que está por trás ali da igreja, relacionando-se com Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Mas aqui nós vemos algumas questões muito importantes que eu quero destacar no Aconselhai-vos de hoje, para a estrutura da família, para o meu papel, o seu papel dentro da família. Paulo começa falando às esposas. E as esposas deveriam exercer o ministério ao lado do marido, sendo submissas. Mas elas devem fazer isso no Senhor, na presença de Deus, debaixo do temor de Deus. Eu sei que a palavra submissão, muitas vezes, ela até soa aos ouvidos das mulheres como um palavrão, por conta da maneira como o homem tratou e tem tratado a mulher em muitos lugares com uma atitude machista, uma atitude muitas vezes de humilhação. Isso não agrada a Deus. Deus não constituiu o homem sobre a família como cabeça da mulher para humilhar a mulher dessa forma. Isso são um dos efeitos colaterais da queda, do pecado que entrou na humanidade. Mas você, minha irmã, você mulher que está acompanhando esta reflexão, glorifique a Deus sendo uma esposa submissa, sendo uma auxiliadora idônea, fiel ao lado do seu esposo. O texto também fala dos maridos. Maridos, amai vossa esposa. Lembra que Paulo, escrevendo aos Efésios, falou sobre isso? Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor ágape, é um amor que se entrega, é um amor sacrificial. Mas há uma questão aqui que Paulo trata aqui que chama muito a minha atenção. Não a trateis com amargura. Meu irmão, você que é marido e você que um dia ainda vai se casar, tome cuidado para você não ser uma pessoa que venha trazer tristeza e colocar no coração da sua esposa uma amargura profunda. Não trate a sua esposa com amargura. Trate a sua esposa com amor, com sabedoria, considerando-a como a parte mais frágil. Vocês se tornaram uma só carne. No primeiro momento você está ferindo a sua esposa, mas você não percebe, mas você está se auto-ferindo também. Por isso que é muito importante exercer o amor, a compreensão, uma boa comunicação, um momento de um perdoar o outro quando necessário. Meu irmão, minha irmã, você tem um papel a desempenhar. Temos um papel na família, as irmãs sendo esposas submissas, agradando ao Senhor, como convém no Senhor, maridos amando sua esposa. Mas tome cuidado, não trate a sua esposa, meu irmão, com amargura. Nem por brincadeira faça isso. Seja um homem sábio na sua casa. Mas o texto continua e fala agora do papel dos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Isso está ligado ao mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se esteja os teus dias prolongados sobre a terra. Mas olha que coisa linda que diz aqui o texto: pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Você que teme a Deus, você que tem servido ao Senhor na sua juventude, você tem agradado a Deus como filho? Porque não pode acontecer na sua caminhada com Cristo de você ser um jovem engajado nas coisas do reino, fazendo a obra do Senhor, mas em casa ser um filho rebelde, um filho insubmisso, um filho que não honra e não respeita o seu pai. Você tem um papel a desempenhar hoje como filho. Certamente no futuro você será pai, você será mãe, esposo, esposa, mas agora na função de filho, e filho você será para sempre, honre o seu pai e a sua mãe. Agrade ao Senhor com esta atitude. Mas e os pais? Os pais também devem fazer isso com temor, admoestar o filho, criar na disciplina e no temor do Senhor. Mas eu gosto muito como Paulo coloca aqui: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Infelizmente, às vezes os pais se perdem na questão da disciplina, na questão de exercer a autoridade sobre os filhos e não se dão conta que estão irritando os filhos. Não estão tendo aquela disciplina sábia, amorosa. Muitas vezes tem que ter rigor, sim, uma disciplina firme, mas com muito amor, uma palavra que você deve explicar. Cuidado com a ira, cuidado com a perda do controle da situação. Não irrite o seu filho. Você não foi constituído por Deus sobre os seus filhos para isso. E muitas vezes tem filhos que estão desanimados dentro da própria casa com a atitude dos seus pais. Por isso, esse texto mostra que as mulheres devem ser submissas como convém no Senhor. Os maridos devem amar a esposa e não devem tratá-la com amargura. Os filhos devem honrar seus pais, pois fazê-lo é agradável ao Senhor. Os pais, tomem cuidado, não devem irritar seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Se porventura você tem enfrentado alguma luta no seu casamento, não tem entendido o seu papel, procure um dos seus pastores aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa. Marque um atendimento pastoral. Vamos fazer um momento de aconselhamento, estudarmos juntos na palavra de Deus o papel que cada um de nós devemos desempenhar na família. Glorifique a Deus na sua família. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família.